Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no Lab DH. Quantas vezes o som de vizinhos, de carros na rua, tiram o nosso sossego? Ou mesmo as várias ligações de call center que recebemos todos os dias oferecendo produtos e promoções imperdíveis. Ficamos sabendo de pessoas que se aposentaram e várias empresas ligaram oferecendo empréstimos. E normalmente esse tipo de contato é feito nas piores horas ou na hora que estamos descansando. E nesse momento perguntamos: será que não temos direito ao sossego? Com isso, para discutir sobre o tema importante que afeta o nosso dia a dia, recebemos o doutor em Direito, professor adjunto na Universidade de Rio Verde, professor da Universidade Estadual de Minas Gerais e associado do IBERC, Arthur Pinheiro Bazan. Bazan, seja muito bem-vindo. E já lhe pergunto: o direito ao sossego é um direito fundamental da pessoa humana nos dias de hoje? Seja bem-vindo. Boa tarde, meu amigo João Alexandre. Obrigado pelo convite. E eu posso te falar que, sob o meu ponto de vista, sim, né? Veja, quando a gente fala o direito ao sossego, ele é um direito que já existe há muito tempo, que está inserido lá no direito civil, como a gente estuda, nos direitos reais, mais especificamente na área de direito de vizinhança. Então, eu explico. Quando eu falo aqui do sossego, pelo menos a princípio que a gente tem no nosso sistema jurídico hoje no Brasil, é aquela ideia de que você não pode, por exemplo, ligar o som ouvindo Gustavo Lima às 3 horas da manhã, morando em um prédio onde incomodará os seus vizinhos. Aquela ideia de vizinhança mesmo. Ou seja, você tem que morar e usar a sua liberdade dentro da sua residência de modo a não interferir a vida e mesmo o sossego aqui, mais especificamente, dos seus vizinhos, a quem você está ali na condição de vizinho. Veja, o grande problema é quando a gente parte para o ambiente da internet. Ou seja, se antes nós tínhamos alguns poucos vizinhos, hoje quando a gente vai no ambiente da rede, é conectado todo mundo. E aí, o que acontece, João? Esse sossego que eu acabei defendendo, ou na verdade que eu estou aqui alegando ser um direito fundamental, nada mais é do que uma releitura daquele sossego que a gente já reconhecia dentro da nossa casa com relação aos nossos vizinhos, mas agora frente às publicidades, que começaram a extrapolar muito essa ideia de que você só precisa ter garantido o sossego na sua casa, quando a gente passa a considerar, por exemplo, que utilizamos os nossos celulares o tempo inteiro. Então, veja, a partir do momento que nós temos essas publicidades que começam a perturbar, encher o saco, insistir no marketing, que a gente chama de marketing abusivo, me parece, sim, que o nosso sossego começa a ser perturbado. Isso inclusive, com amplo diálogo à ideia do professor Marcos Dessone, que ele fala lá do direito à lesão ao tempo, né? Quando você tem o seu tempo, de certa forma, prejudicado em razão de uma outra pessoa, na maioria das vezes aqui nos casos de consumo, por conta de uma atividade mal exercida de uma empresa. Então, a ideia aqui do direito ao sossego, de uma forma bem resumida, é essa: seria uma releitura do sossego que nós já temos garantido na vizinhança, somada agora a um ambiente da internet, um ambiente de rede, em que nós estamos conectados o tempo inteiro, seja pelo telefone, seja pelo computador, tablet, relógio, enfim, e que muitas vezes nos perturbam sem qualquer tipo de justificativa. E aí esse direito ao sossego, para se defender ele como um direito fundamental, e não, é importante dizer aqui que não é um direito fundamental autônomo, na verdade ele tem raízes com a própria proteção de dados. E aí sim nós podemos reconhecer de forma unânime que é um direito fundamental. O direito ao sossego, portanto, seria uma releitura do sossego já reconhecido na vizinhança, mas a partir da ótica de que os nossos dados pessoais podem dar base e fundamento para que o nosso sossego na internet, especialmente, ou nos aparelhos de tecnologia que nos conectam à internet, acaba oferecendo a quem tem esses dados pessoais a possibilidade de nos perturbar. E nos perturba mesmo, né? Ligações, mensagens, e-mails, né? E todas as outras. Então, sim, eu entendo que o direito ao sossego ele tem que ter um caráter de direito fundamental, especialmente pela sua ligação em relação com a proteção de dados, especialmente sob um viés negativo, aquela ideia de ser deixado em paz, e que já é um direito fundamental reconhecido, especialmente por ter uma ampla relação com a própria dignidade e, para não dizer, uma qualidade de vida enquanto pessoa, né? A pessoa enquanto um fim, você tem que ser respeitado em querer ou não a publicidade e não só um meio para que a empresa possa te produzir uma venda, te induzir a um consumo que às vezes você não quer, né?
E acho importante falar da sua obra, lançada recentemente pela editora Foco, com o nome Publicidade Digital e Proteção de Dados Pessoais. Essa obra maravilhosa. Você deixa bem claro que os direitos humanos atuam no direito básico do consumidor. Mas agora as novas tecnologias, principalmente com esse vazamento de dados, estamos gravando no dia que o hacker foi preso aqui em Uberlândia, e esse vazamento de dados em massa, para quem nós devemos recorrer? Nós devemos recorrer aos direitos humanos novamente para solucionar esses novos problemas, vindo desses vazamentos grandes, vindo desse avanço da tecnologia, como você disse? Muito bom, João. Veja, eu adoro falar sobre isso porque, infelizmente, no Brasil, a gente visualiza, não só no Brasil, no mundo inteiro, uma polarização, e chega-se a um ponto que, principalmente o pessoal mais assim, extrema-direita, liberais, vão falar que direitos, vem com aquele discurso, né, direitos humanos para humanos direitos e tal. E eu sempre brinco, né, como eu dou aula na UniRV, que é uma instituição que tem uma base muito forte relacionada ao agronegócio, né, eu sempre brinco, eu tenho um agroboy, ele é meu exemplo. Então, quando você ouve aquele agroboy falando, direitos humanos é para humanos direitos, bandido não pode ter direito humano e tal, a gente tem aquela falsa percepção de que direito humano é só aquele que protege o sujeito que está preso e tal. E eu brinco, eu falo, se você reclama que no Brasil tem direitos humanos demais, quando o seu iPhone estragar e tiver na garantia, você não vai lá encher o saco da empresa por garantia, porque em última análise, quando a gente pensa em direitos básicos do consumidor, nós estamos falando nada mais, nada menos do que uma projeção de direito humano inserido dentro da ordem jurídica brasileira, mais precisamente em um campo que é o direito do consumidor. E eu vou explicar isso aqui. Eu gosto de ver o direito humano como uma grande luz. Ele é um solzão que ilumina o nosso sistema jurídico, né, o nosso direito. Por quê? Porque ele está na relação entre países, entre estados soberanos. Então, não tem como você eliminar, falar, o direito humano está aqui, direito fundamental está aqui, direito básico do consumidor está aqui. Não, porque muitas vezes eles são nada mais do que releituras de um mesmo direito. A gente pode pensar que a vida. Quando você fala que o direito à vida é um direito humano, ele não deixa de ser um direito fundamental e não deixa de ser um direito básico do consumidor também. Pensando aqui, por exemplo, na preocupação que se tem com os alimentos, qualidade dos alimentos. Então, a gente explica da seguinte forma: direito humano é aquele direito essencial, fundamental, básico, que se reconhece entre os países, entre estados soberanos, nas relações de direito internacional especialmente, mas a partir do momento em que esses direitos são inseridos na Constituição de cada país, aqui no Brasil, na nossa Constituição de 1988, ele passa a ser um direito fundamental. Ou seja, não mudou o direito, né? Eu pensando no direito à vida. O direito à vida continua sendo o direito à vida, ele tem o mesmo conteúdo, a mesma ideia. Mas a partir do momento que ele vem para dentro da Constituição e ela sim o define como fundamental, pela essencialidade, pela importância, pensar aqui até numa cláusula pétrea, aí sim você pode falar que ele é fundamental. Mas estamos falando de uma relação em que é Estado e pessoas, cidadãos. A gente chama de direito público, pensando de forma bem didática aqui, sem pegar as exceções. Quando a gente vai nas relações entre pessoa e pessoa, que a gente chama de direito privado, entre eu e você e uma empresa, você e uma associação, aí nós temos um outro grande problema. Por quê? Porque o direito fundamental, na maioria das vezes, ele é uma proteção do cidadão frente ao Estado, que é superpoderoso. Por isso que a gente tem tanta essa ideia de que os direitos humanos são para presos, porque é uma das situações em que você está mais vulnerável. Você tem polícia, você tem todo o aparato de punição, e você é você ali, você e sua defesa, né, seu advogado. Então, quando a gente parte para a relação pessoa-pessoa, pessoas privadas, é muito difícil falar em direito fundamental. E aí vem o nosso sistema de direito privado e vai trazer uma nova releitura desses direitos, aqui no meu caso, os direitos básicos do consumidor. Então, na sua relação pessoa-empresa, sendo relação de consumo, você sendo um destinatário final, aquilo que lá em cima nós reconhecemos como direito humano, aqui nós vamos trazer como direito básico do consumidor. E aqui eu até adianto, João, que uma das propostas de atualização do Código de Defesa do Consumidor, que visa adequá-lo ao comércio eletrônico, pretende acrescentar no artigo 6º, que é o de direitos básicos do consumidor, exatamente a proteção de dados. E aí vai confirmar isso que eu estou falando para você. Quando você coloca ali, e veja, eu posso lembrar aqui alguns direitos básicos do consumidor: vida, saúde, segurança, não deixa de ser, repito, direitos humanos já reconhecidos também.
Então, o que a gente tem aqui, na verdade, são releituras, e aí por isso que eu falo que os direitos humanos são uma luz, um sol, porque aí a cada ramo específico, você tem direitos humanos lá no direito do trabalho, você tem direitos humanos lá no direito ambiental, lá no direito previdenciário, aqui no direito do consumidor, lá no direito civil. Cada ramo ele vai trazendo esses direitos, mas com uma definição um pouco mais precisa e adequada para você conseguir chegar às especificidades daqueles problemas. Então, se eu falo que existe um direito humano de proteção de dados, que deve ser respeitado entre os países e tudo mais, que vai fazer, por exemplo, com que a conduta de o presidente Trump invadir o e-mail da presidenta Dilma seja algo totalmente inadmissível no âmbito internacional, quando você vai para o consumidor, significa que o WhatsApp saber o que eu estou conversando com o João está me violando, especialmente se ele pega essas conversas, nós estamos falando de direito, se ele pega essas conversas e começa a me enfiar publicidades de livros de direito. E aí perturbando o meu sossego, especialmente por meio dessas publicidades que eu não solicitei, e o pior, que eu não autorizei que elas fossem direcionadas e personalizadas através das conversas minhas que são, querendo ou não, privadas, são protegidas ali por essa ótica. Então, insisto, João, você falar em direito humano é você reconhecer que a gente precisa evoluir, especialmente no que se refere à qualidade de vida, no que se refere a respeito pelo outro, respeito pela pessoa. Não só pelo aquele sujeito que é o criminoso. Direitos humanos todos temos. Inclusive, pensando em um meio ambiente, nós vivemos a maior crise sanitária da história do século XXI. E veja, não deixa de ser um direito humano você ter um direito à saúde agora, viver em um mundo que não exista um vírus, você possa conviver com as pessoas. Né? Então, me incomoda muito esse preconceito que tem com relação aos direitos humanos, quando na maioria das vezes as pessoas não reconhecem que existem muitos direitos humanos que nós usamos o dia inteiro, né? Inclusive aqui, educação, comunicação. E acho que no seu livro, e quando a gente fala dessa parte do Código de Defesa do Consumidor, a gente fala muito de privacidade. E a privacidade é objeto de discussão desde 1890, quando em Harvard, né, na escola de Boston, começa o que chamamos de direito a estar só. E o conceito de privacidade evoluiu e está presente tanto na Constituição como no Código de Defesa do Consumidor. Só que através dos nossos dados, que estão sendo violados, vamos dizer assim, praticamente todos os dias, seja por vazamento ou por venda, podemos dizer que essas ligações ou essas publicidades diretas, igual você falou dos livros de direito, a nós, são uma invasão de privacidade, porque na maioria das vezes nós não autorizamos. Inclusive, recentemente soltou um vídeo no Facebook que pode estar roubando os seus dados. Tem uma menina falando que sabe até o saldo do seu banco. Isso, para mim, é claramente uma invasão de privacidade. Mas até onde realmente é uma invasão de privacidade dessa propaganda, dessa publicidade direcionada a nós? Show. Vamos lá, João. Existe uma polêmica com relação a isso, porque veja, a privacidade, como você bem falou, ela surge especialmente em um contexto em que um dos grandes valores que estava ganhando força no direito era a propriedade. Então, quando se pensa em privacidade, no seu surgimento como uma preocupação para o direito, é impossível se desvencilhar ou desligar da ideia de propriedade privada. Tanto é que se tinha aquela concepção de que a casa privada é asilo inviolável. Seria aquele local onde o Estado não pode atingir. Você faz o que você quiser, né? Você fica pelado na sua casa. Isso aí você lembra da polêmica, né? Da mulher que andava pelado na casa dela e tinha um vizinho que parece que ficou incomodado, alguma coisa assim. Então, veja, a privacidade, ela surge no seu nascimento no direito e ganha importância relacionado com a propriedade privada. E aí a gente tem essa concepção de que onde há uma propriedade privada, a privacidade deve ser respeitada no sentido de que a pessoa não pode ser incomodada em nenhum sentido nem ser exposta. E é interessante que, assim, a princípio as discussões que a gente via, até aprendendo no começo da faculdade, é aquele negócio assim, foi determinada modelo fotografada namorando na praia, não sei o que, pelada. Não sei quem foi visto em tal lugar, né? Não sei o que, foi tirada uma foto, um vídeo exposto. E aí você tinha aquela ideia de que a privacidade seria a exposição de alguém a algo. E aí era isso que se protegia. Você não pode ficar expondo as pessoas assim. Ok. E você tem uma evolução do próprio conceito de privacidade, que é especialmente quando começam a surgir os tratamentos de dados. Então você tem, por exemplo, os censos que começam a surgir, e isso vai acrescendo quando você tem o surgimento dos estados, que são os estados aí
ditatoriais, que se preocupam muito em ter as informações das pessoas. Então, pensando aqui especialmente na União Soviética, que se destaca aí a doutrina, eu lembro que o professor Danilo Doneda fala bastante isso no livro dele. Então você começa a ter o Estado recolhendo muitas informações sobre você, onde você mora, quem são seus familiares, quanto você ganha, o que você faz da vida, enfim, se você tem uma geladeira em casa, né, eu tenho 2 carros e tal, pensando no censo do IBGE aí que a gente conhece. Essas são as representações de uma nova leitura da privacidade, quando ela começa a ter o seu risco a partir de informações que os estados estavam coletando das pessoas e poderiam usar, né, vamos pensar, essa declaração de imposto de renda, né, pode ser usado a seu desfavor, dependendo da situação. Inclusive o Estado faz isso às vezes. E aí a gente vai seguindo o roteiro histórico, a análise histórica, que bem genérica e resumida, e chegamos ao ponto em que não é tão o Estado que tem mais esses dados que colocam a privacidade das pessoas. E pensando em privacidade aqui, no que você faz quando ninguém te vê, né? Eu diria capital inicial, né? Então, veja, e não só o que você faz, mas o que você é. Pensando aqui, dados genéticos, seu nome, sua data de nascimento, essas coisas. Essas informações começam a colocar as pessoas em risco. A gente vai chamar de privacidade, ok. E aí, com a evolução, não é só o Estado que começa a ter acesso a esses dados e colocar essas pessoas em risco, mas sim as empresas. E aí você pula para o setor privado também, tendo a possibilidade de, a partir dessas informações, tomar atitudes e comportamentos que pode vir a prejudicar as pessoas. E aí é nesse contexto que eu gosto de sempre citar o professor Stefano Rodotà, para mim é um dos grandes nomes assim necessários para você entender isso, que ele vai falar que a privacidade, não que ela não deixou de existir, ela ainda existe, especialmente quando você pensa nessa relação com a propriedade privada. Aqui na minha casa, em tese, eu posso fazer o que eu quiser, e nem ninguém pode vir aqui, né? Pensando aqui nos drones, né? Esses dias tinha um drone voando aqui em cima de casa, poxa, eu poderia estar tomando um banho de sol de sunga e eu não quero que o drone fique me filmando ali, né? Dentro da minha propriedade. Poderia discutir a existência ainda hoje dessa privacidade, ok. Mas o que o professor Stefano Rodotà faz é demonstrar que essa privacidade ela teve um filho, ela surgiu com, vamos dizer assim, com uma nova análise, que é o que a gente chama de proteção de dados pessoais. Então é interessante você falar o seguinte, é impossível falar que quando viola a proteção de dados pessoais, você não viola também a privacidade. O que a proteção de dados pessoais é, a meu ver, e acompanhado aqui de alguns outros professores, o próprio Stefano Rodotà, é um direito autônomo, mas que surgiu de uma evolução da privacidade, especialmente em um contexto em que a gente tem essas tecnologias, a própria internet, que são capazes de tirar essas informações da gente, muitas vezes sem a gente nem perceber. Note-se, por exemplo, quando você está acessando a um site, dependendo do site, ele abre a sua webcam se você estiver no notebook e verifica onde que os seus olhos estão dilatando a pupila, para saber o que te chamou mais atenção, o que te seduziu. E eles utilizam isso, a estratégia de neuromarketing, para poder criar o site de uma forma mais sedutora, a fim de que você consiga, que você seja induzido, e eu falo induzir aqui de forma pejorativa mesmo, você ser forçado mentalmente a comprar algo que talvez se você tivesse sem essa imposição do neuromarketing não tivesse. Então veja, é o tipo de coisa que quando eu comecei a estudar isso, eu nem imaginava que existia esse tipo de coisa, né? Veja, é o tipo de dado que me retira, aonde minha pupila dilata no site, que eu sequer tinha noção de que poderia acontecer. E aí a gente começa a ter, sim, essa discussão. Será que a partir do momento que essas empresas estão pegando os nossos dados, e veja, o Facebook, João, não sei se você já viu, mas ele consegue descobrir se a pessoa vai namorar. E veja, isso é uma pesquisa que o próprio Facebook fez, 2 meses antes dela. Antes da pessoa falar lá em relacionamento sério, o Facebook já sabe se você vai namorar ou não. Como? Pela quantidade de conversas que você tem com aquela sua pretendente, curtir cutucada, né? Quando você receber uma cutucada, saiba que você está próximo de um relacionamento sério, né? Por que isso? Porque essas empresas começam a ter a capacidade não só de coletar, mas de processar esses dados de uma forma tão fantástica, pelo Big Data e os algoritmos, que a gente começa a ter a nossa vida conduzida, muitas vezes, por esses dados que são direcionados aqui, tratados. Veja o meu exemplo. Às vezes você não quer comprar algo, mas aquele site é feito de uma forma tão sedutora para você, a partir dos seus dados, que você acaba comprando de forma compulsiva, sem racionalizar, sem pensar, né?
Aquilo que, inclusive, tem um livro muito bom que eu indico para todos, né? Um nudge. Você recebe um empurrãozinho para comprar sem ao menos perceber, né? E aí é onde a gente pode chegar à conclusão. Sim, quando essas empresas pegam esses dados, e aqui entrando de forma mais específica na sua pergunta, pegam esses dados, essas informações que nós estamos colocando na internet o tempo inteiro, sem percebermos, e utilizam para afinar, filtrar interesses e posteriormente jogar publicidades, eu tenho a ideia clara de que há uma violação de proteção de dados nítida e, ainda mais, pensando de forma mais ampla, há uma violação da sua privacidade e eu diria ainda mais, João, há a violação da sua liberdade. E aí aqui pensando na própria metáfora do professor Fernando Martins, o habeas mente. Quando a sua mente começa a ser carregada de informações que são assim, direcionadas a você de forma precisa, filtrada e personalizada por meio desses algoritmos, você tem muitas vezes a sua liberdade questionada. Né? Eu sou o exemplo clássico de como isso acontece. Né? Eu gosto de contar essa história. Quando eu estava estudando o Stephen Rodotà, e uma certa dificuldade de ter acesso às obras dele, professor já falecido, conversando com meu amigo Zé Fales, até mandar um abraço para ele aí, a respeito de ter acesso aos materiais dele, e o Fales me falou de um livro que ele tinha italiano. E eu brinquei, falei, cara, italiano, eu não tenho essa competência toda não, me aperta e tal. A gente falou basicamente isso. E, João, a partir daí, cara, começaram a surgir várias publicidades de curso de italiano para mim. E eu tô falando de um negócio bobo, assim, não tem muita relevância, né? Mas, inclusive, eu sabia que, quando eu vi a publicidade italiana, eu até brinquei, falei, eles, olha aí, ó, isso aqui é a demonstração, a prova viva de que o que eu estou narrando realmente acontece. Mas eu estou falando de uma coisa simples, boba, poderia ser algo muito mais grave, né? Pensando, por exemplo, numa pessoa que estava comentando com algum familiar que está cometido de um câncer, e de repente ela começa a receber publicidades de um medicamento, um curso, que a gente sabe que tem muitos, com aquelas promessas milagrosas, e a pessoa é induzida a consumir sem ao menos refletir, porque é uma situação de hipervulnerabilidade. Né? Então, muito além da privacidade, na minha ótica, quando a gente tem essa violação da proteção de dados, e a gente ouve isso o tempo inteiro, né? Falando do mega vazamento aí hoje, né? Do nosso cidadão aí de Uberlândia que a princípio está envolvido com a situação, muitas pessoas falam assim, não, as informações, a minha vida é um livro aberto, né? É porque na maioria das vezes as pessoas não têm noção do risco que é você ter as suas informações disponíveis, né? Inclusive, desse mega vazamento, a gente tem narrativas aí de pessoas que tiveram contas abertas em bancos para prática de crimes no nome da pessoa. E até que você prova que não tem nada a ver com aquilo, né? Imagina a repercussão negativa na sua vida, né? Às vezes negativo o seu nome, porque você fez uma compra ali e não foi você, mas usaram seus dados para fazer uma compra e tal. Então, a violação dos dados pessoais, ela tem uma projeção de colocar a gente em risco muito grande. E aí, fechando o raciocínio, não só violando a nossa privacidade, e a ideia aqui de que tem algumas coisas que você não quer que as pessoas fiquem sabendo, você não quer que aquilo seja usado contra si, eu não quero que o Google e todos os sites da internet saibam que eu sou um ignorante italiano, né? Eu não quero isso. Muito além disso, a gente tem a liberdade que fique exposta também, a partir do momento em que você pode ser facilmente induzido quando o sistema sabe quais são os seus interesses, suas fragilidades e tudo mais. Acho que é muito relevante o que a gente está tendo hoje, né, dessa questão do vazamento, de tudo que está acontecendo, porque constantemente recebemos ligações e já existe portais que você pode cadastrar o seu telefone para não receber essas ligações. O problema é que são poucas as empresas que estão credenciadas nesse movimento, então mesmo que você coloque lá o seu número, sempre vai ter uma ligação, mesmo que você bloqueie e mude o nome para beber água, para ir ao banheiro, igual o pessoal brinca, acaba que você recebe todo dia novos números, novas empresas tentando procurar. E você falou o tempo inteiro em relação à proteção de dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD, vem para fortalecer o que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor, nos direitos humanos, uma releitura para esse ambiente online. Mas poderemos reclamar para a nossa ANPD,
a Autoridade Regulatória de Proteção de Dados esse tipo de importunação também, já que usam os nossos dados pessoais, principalmente, igual você falou, de fontes de vazamentos ou das próprias vendas das redes sociais? Bom, João, até, assim, a grande parte dos autores que estudam a LGPD, né, ela foi, obviamente, uma lei muito importante, necessária, né, principalmente depois do regulamento europeu, que deu uma luz aí para todos os outros países com uma estrutura interessante. A nossa LGPD acabou sendo, de certa forma, uma cópia desse regulamento. E assustou muito a protelação para a criação dessa agência. Porque, veja, é mais ou menos você criar um regulamento, uma norma, regras que precisam ser cumpridas, punições, mas o sujeito que vai fazer cumprir, ele não existe. Então, mais ou menos assim, você tem as leis de trânsito, tem velocidade e tal, mas não vai ter nenhum semáforo, nenhum radar, e a polícia também não existe, né? E aí, óbvio, isso demonstra uma fragilização na proteção de dados pessoais. Especialmente você falando, dentro desses grandes vazamentos que a gente observa aí, e parece cada vez mais frequente, né? Invasão ao site do STJ, invasão ao sistema do TSE, isso está ficando, parece assim, besteira já, né? Desse tipo de coisa. Mas veja, o grande problema que eu visualizo de todas essas situações de vazamento é que é muito mais uma atuação de âmbito coletivo do que uma atuação individual. Ou seja, faria muito mais efeito você ter uma agência que regula essas situações e pune as empresas a título de mais de 200 milhões de dados foram violados, do que eu aqui em Minas, entrando com ação, com um advogado, pedindo informações de até onde foram esses dados, qual foi a fonte, qual foi o sujeito que vazou. Então, o que me parece, João, é que para você ter efetividade real desses casos, você precisa de uma atuação um pouco mais coletiva, um pouco mais difusa dos órgãos responsáveis, que eu destacaria a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria agência nacional aí que a gente tem criada pela LGPD. E aí a gente tem até esses movimentos como o próprio site que você falou, e é algo que eu estudo há um tempo já, que são essenciais na área do consumidor, né? Um Reclame Aqui. Reclame Aqui, ele democratiza a informação, né? Que ele expõe ali de forma muito clara o chamado marketing negativo, aquele fornecedor que não respeita os consumidores. E aí você tem depois a criação do consumidor.gov, que é um sistema do governo de coordenação do Ministério da Justiça, que vai fazer mais ou menos essa mesma função, né? E eu insisto, é muito bom, eu já resolvi muito problema. Para quem advoga, inclusive, né, eu sempre brinco, eu falo, você cobra do seu cliente, nem entra com a ação, né? Você não precisa nem mexer com o juiz, que é algo difícil de fazer. Então você resolve pelo consumidor.gov, você não precisa contar para o seu cliente que você fez isso, porque ele te paga para você resolver o problema dele, não é para você entrar com a ação. Se você resolver o problema sem precisar de ação, sem precisar de demora, melhor ainda, eu pagaria até mais para alguém resolver o meu problema sem precisar mexer com o processo. São sistemas que surgem, eles são bons, são eficazes, mas nem tanto quanto a gente espera. Pensando aqui no Não Me Perturbe, que é um site específico para esse tipo de coisa que você me falou. Olha, os bancos, as instituições financeiras e as instituições de telecomunicação, internet e telefone, elas são todas cadastradas ali no site Não Me Perturbe, de modo que se você começar a receber ligações daqueles números, daquelas empresas ali, você coloca o seu número lá e pede para não mais receber. É uma ideia de um cadastro de pessoas que não querem receber marketing. Mas isso é violado o tempo inteiro. E você coloca lá que a empresa está te ligando, eles vão falar que não reconhecem aquele número, né? E aí, às vezes, você recebe números, é até interessante, né? Recebe um número que é assim, 0001112, aí você fala, meu Deus, né? Estão me ligando lá da China, será, né? E atende ao sujeito, sei lá, do Itaú, do BMG, que é uma empresa recorrente aí nesse tipo de prática. E aí vem mais, né, João? Que já aconteceu comigo, né? Quando você recebe ligação do seu próprio número, né? Aí é onde chega o desespero total. Você fala, meu Deus, né? Eu estou me ligando. E aí, lembrando da situação lá de violação de dados das nossas autoridades, né? O caso do Moro lá, parece que ele acabou atendendo um telefonema também, que era dele, né? E aí surge aquela polêmica, será que isso é uma forma de fraudar, né? Uma forma de invadir e tudo? Confesso que eu não sei, eu nunca vi um consenso nesse sentido, mas eu prefiro não atender. Eu vejo meu número me ligando, eu vou lá e cancelo ele. Mas é uma demonstração de que essas empresas estão utilizando estratégias diversas para que possam entrar em contato com a gente, talvez até utilizar nossos dados,
que esses sistemas que eu estou aqui apontando, eles ainda não são tão eficientes quanto deveriam. O que me parece bem interessante, João, e até destaco aqui, é o surgimento de alguns aplicativos que você utiliza exatamente contra esse tipo de prática. Então, veja, que interessante. Se você tem o deepfake, que cria aqueles vídeos falsos com uma qualidade assustadora, parece tão real, você tem outras empresas que estão criando instrumentos para descobrir se um vídeo é deepfake ou não. Então, a história tem isso, né? É a tese e a antítese, né? Então, se você tem as empresas criando telemarketing, você tem empresas desenvolvendo sistemas anti-telemarketing. E eu tenho um aplicativo no meu celular bem legal. Óbvio, você tem que pagar para ter todos os acessos premium. Mas ele faz o seguinte, quando você recebe essa ligação telemarketing, você coloca lá, telemarketing. Aí ele joga em um banco de dados do próprio aplicativo, que é um telemarketing. Isso somado a milhões de pessoas utilizando, quando tem lá 1.500 ligações que falam que aquele número é telemarketing, ele já bloqueia sozinho. Então ele só te avisa, ó, tentou te ligar esse número, mas a gente bloqueou. Ele só mostra lá uma mensagenzinha. Então é a demonstração de que a própria sociedade, acredito eu, vai trazer instrumentos não para evitar que a gente passe por isso, mas diminuir. Só que eu insisto, nada disso afasta uma necessária atuação estatal aqui especialmente, no âmbito coletivo, difuso, de aplicar multa mesmo, milionária, né? Te dando um exemplo aqui, João, do BMG, por que eu falei dele? Porque o BMG tem uma ação com trânsito em julgado já no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não só proibindo que ele ligue para os aposentados oferecendo empréstimo consignado, mas falando que ele é obrigado em todas as ligações que faz para idosos com empréstimo com aposentadoria, que ele está obrigado, por razão da decisão, a contratar qualquer tipo de empréstimo consignado por telefone. E, João, a BMG continua ligando, né? Ligam para o meu pai, ligam para mim, né? Que foi um recém-aposentado. Então, veja, a gente precisa de uma atuação estatal, mais no âmbito coletivo, para aplicar uma multa, né? E tem a multa, nesse caso, eu estou te falando, com um descumprimento, se eu não me engano, é de R$10 mil por cada ligação. E mesmo assim a empresa continua ligando, continua praticando aquele ilícito, né? E aí é onde a gente tem que trabalhar, até pensando na ideia aqui do livro do professor Das Rosenwald, né? O ilícito não pode ser lucrativo. Violar dados, importunar pessoas, perturbar o seu sossego, não pode dar lucro. E aí é onde o Estado, de forma coletiva e difusa, tem que atuar, por meio de seus órgãos. Aqui, insisto, Defensoria, Ministério Público, PROCON, a própria Agência de Proteção de Dados, dentre outras aí que a gente tem com essas funções. Eu acho que poderíamos conversar muito tempo sobre isso, tem muitos casos, são coisas recorrentes e até para quem tem o celular Samsung, por exemplo, já tem aqui assim, possível fraude. Na hora que liga eu já aviso uma possível fraude, mas praticamente das 10 ligações que eu recebo durante o dia, as 10 são sobre isso. Então, assim, ninguém hoje liga mais, né? Tipo, o que vai tocar o telefone é minha avó ligando, provavelmente, mas não vai ser nada além disso. Tipo, os amigos, todo mundo, a gente conversa via WhatsApp. E existe, igual você falou, inúmeros casos no dia a dia que não nos permite ter sossego, como essas ligações, que normalmente acontecem no momento que você menos pode atender, no meio da palestra que vai tocar e você esqueceu de botar o celular do silencioso, ou no meio da noite, né? Tipo, da hora que você tá assistindo aí o futebol, alguma coisa começa a vibrar o celular, e a próprio vizinho, igual você disse, a questão dos vizinhos com som alto. E o tempo inteiro tem algo que não nos permite ter sossego. E acho que para encerrar a nossa conversa, quais são suas considerações para o futuro do direito ao sossego no Brasil? Nós podemos ter esperança de um dia não ter essas ligações de possível fraude no nosso celular, ou teremos que continuar bloqueando os números para termos sossego, já que a própria autoridade, a gente, né, não tem uma aplicação, a gente não vê uma aplicação do Estado, do governo, para nos proteger dessa forma. Muito bom, João. Até você falando dessa questão de ligações, é muito triste que, por exemplo, pensando no caso do meu pai é empresário, então não tem como ele não atender. Ele recebe ligações no Brasil inteiro de pessoas interessadas no serviço dele todo dia. E aí você chega naquele problema em que às vezes o sujeito ele perde oportunidades porque ele deixa de atender o telefone em razão desse tipo de prática, né? Pensando no spam, no e-mail, muitas vezes um e-mail importante você não vê porque o sistema acha que é spam e joga na caixa de spam. Então o que nós estamos mostrando aqui é que tem um ilícito sendo praticado e que nos prejudica, além da
importunação de sossego pode nos prejudicar de outras formas. Só para te dar um exemplo, o caso que chegou no STJ era o sujeito que recebia no seu e-mail corporativo de trabalho publicidades de um determinado lugar de striptease. Veja, imagina você estar lá trabalhando bonitinho e abre o seu e-mail, como qualquer pessoa abre durante o trabalho, aparece uma mulher lá nua. Como que você vai explicar para o seu chefe, né, que é um e-mail spam que você recebe, que já pediu para não mandarem, que você entrou com ação com liminar para não mandarem, e mesmo assim eles continuam mandando. Então esse é um problema sim, e é um problema que vai muito além da perturbação. Ele pode atingir também outros danos, como eu insisti aqui, o tempo que você perde deletando esses e-mails, o tempo que você perde desligando o telefone quando te importuna, né? Sempre vai ser no pior momento possível, né? Você vai ter esquecido de colocar no silencioso, é a lei de Murphy, essa sim se aplica de forma efetiva na nossa vida. Mas veja, a minha perspectiva, João, ela parte de dois aspectos. Primeiro, um aspecto jurídico. Eu, como jurista, como professor, eu confio e acredito no direito. O dia que eu não confiar mais, eu largo isso aqui e vou mexer com outra coisa. E eu confio no direito no seguinte aspecto. Essa atualização do Código de Defesa do Consumidor ela é bem-vinda, ela é necessária, ela está passando da hora, na verdade. Soma-se a Lei Geral de Proteção de Dados que veio, é uma lei boa, que precisa ser aplicada. Soma-se esses institutos de direito estatais, como eu falei aqui, que precisam atuar e nós esperamos que vão atuar. Ministério Público, a própria Agência Nacional, enfim. E aí eu diria ainda mais, soma tudo isso as ações individuais que também começarão a surgir, já começaram, que vão exigir exatamente isso. Olha, o meu dado ele precisa ser protegido. E eu até destaco aqui, a primeira ação que julgou o caso envolvendo proteção de dados, que é chamado caso Cirela, ela trabalhou exatamente com o que a gente está destacando aqui, direito ao sossego. Explica esse caso para quem não conhece. O sujeito ele financiou um apartamento e a partir dali a vida dele virou um caos. Por quê? Todo santo dia ele recebia ligações, WhatsApps, mensagens de empresas oferecendo alguns bens, produtos relacionados a apartamento. Seja um imóvel planejado, a televisão, enfim. Veja, a partir do momento em que a empresa que ele financiou o apartamento pegou aquele dado, olha, esse sujeito aqui comprou um apartamento e jogou para outros fornecedores de outros produtos, acabou o sossego dele. Ele começou a ser importunado de várias formas por meio de ofertas que queriam lhe vender alguma coisa direcionada ali ao apartamento. Ele entrou com a ação, o juiz entendeu, existente ali um direito, não falou muito direito de proteção de dados, só falou da LGPD assim por alto, mas disse lá da privacidade, que ele não tinha autorizado esse compartilhamento de dados, enfim, e condenou a empresa. Então, nessa primeira perspectiva jurídica, entendo que, e aí inclusive, foi, na verdade, inclusive dos grandes objetivos quando eu escrevi meu livro, é dar às pessoas o conhecimento de que existe esse direito e ele pode ser exigido, não pode, ele deve ser exigido. A partir do momento que você tiver decisões, não só de cunho individuais, mas também de cunho coletivos, punindo empresas e dando indenizações, exigindo comportamentos diversos, você com certeza terá um avanço no que se refere ao direito ao sossego. Insisto mais uma vez, gosto muito da ideia, me inspira muito a ideia do respeito ao tempo do professor Marcos Dessoni. Se você pegar 15 anos atrás, falar que uma empresa, né, o banco vai ser condenado porque te deixou 3 horas na fila. João, quando eu era adolescente, eu trabalhava aqui com meu pai, ficar na fila do banco à tarde era algo normal, todo dia. Eu tinha os amigos de fila de banco, para você ter uma ideia, né? Os amigos, inclusive, são amigos até hoje. Era normal. Cara, hoje ninguém aceita isso mais. Hoje isso vira ação, vira condenação, e a gente começa a perceber a própria ramo, atividade empresarial, se cuidando com isso, né? Pense em médicos. Há 10 anos, ir ao médico era esperar o cara te atender a hora que ele quisesse. Hoje, eu já vi a ação condenando um médico por deixar o sujeito 1 hora e meia esperando. A gente começa a mudar a nossa cultura, até mesmo de até que ponto aquilo que a gente suporta é um dano aceitável ou é um dano inaceitável. Então, a ideia do direito ao sossego, juridicamente falando, é trazer essa compreensão para as pessoas que não é só um direito, mas que ele pode ser exigido e deve ser cumprido às empresas. Além desse aspecto jurídico, me parece que no aspecto mais social, as pessoas vão começar a perceber que ter sossego, vamos pensar aqui no livro do ócio criativo, faz parte da sua saúde mental. Então vão exigir das empresas que respeitem isso aí. Vão exigir, vamos pensar aqui no curtir do Facebook, né? Você tem uma discussão se aquilo lá
foi uma estratégia de marketing ou não, mas existem indícios aí, pesquisas falando que as pessoas terem muitas ou poucas curtidas causaram depressão, ansiedade, diversos aspectos relacionados à doença psíquica. E óbvio que uma pressão social, pessoas falando, eu vou deletar essa porcaria dessa rede social, isso só me faz mal e tal, começa a mostrar socialmente que é preciso mudar. Então, pensando num avanço, a gente pode analisar nesses dois aspectos. Tanto num cenário jurídico com maiores multas, maiores decisões, punindo aqueles que agem de forma ilícita e concedendo, não benefícios, mas reconhecendo direitos para o consumidor, por exemplo, quanto no âmbito social, a educação digital, que o meu querido Faleiros fala bastante, e a compreensão das pessoas da importância de ter esse sossego, né? A gente fala hoje até em desligar, né? Você ter fazer quase que uma dieta, né, de internet, de redes sociais, essas coisas. Então, parece que nós vamos caminhando, e eu sou, confesso, bem otimista nesse sentido, desses dois aspectos. Num jurídico, um reconhecimento efetivo do direito, e um aspecto social em que as pessoas vão reconhecer que ter sossego, ter tempo, é qualidade de vida e saúde mental. Arthur Pinheiro Bazan, meu querido amigo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, de prosear sobre um assunto tão importante, relevante, principalmente nessa época que estamos vivendo. E, de verdade, muito obrigado. Acho que essa conversa foi extremamente esclarecedora. Para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, e a entrevista está completa no nosso canal do YouTube. E para você que nos ouviu no YouTube, compartilhe com os outros amigos, porque acho que esse é um tema extremamente relevante. E até o próximo episódio.